Bom, estou muito feliz de estar aqui e dizer para vocês assim que é sempre um privilégio. Eu estava compartilhando lá dentro um pouquinho, eu só tenho homens na minha casa. Então, eu sou mãe de 3, 22, 21 e 12 e o marido, né? Então, quando a gente está assim no meio de mulher, é bom demais, né? Passei ali, vi a ala da maquiagem, falei, coisa boa. Faltou a ala dos sapatos, né? Porque senão aí a gente ficava ali que nem saía de lá. Mas, aleluia. Vocês estão felizes em receber, que vão receber a palavra do Senhor essa tarde? Aleluia. E eu, assim, quando a gente prepara, eu fico muito empolgada quando Deus dá uma palavra específica, né? Porque uma coisa é quando você prepara alguma coisa em cima de, uma palavra em cima de algum conhecimento que você já tem, né? Mas é muito gostoso quando você acorda, tá antevendo, assim, um evento, porque isso é um evento, e Deus te traz, assim, uma palavra. Você acorda com uma frase pronta. Eu falei, uau! Agora a gente vai, amém? Queria orar com você pode ficar de pé novamente. Vamos ter um tempo muito precioso, amém? Eu preciso da concordância de vocês, amém? Porque a Bíblia diz que o sim o Senhor já deu, mas o amém é nosso, não é do Senhor, amém? Ok. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por cada mulher, te agradecemos pela tua presença, Espírito Santo. E declaramos que tu és Senhor do nosso tempo, Senhor da minha voz, Senhor dos meus pensamentos. Senhor, te agradeço porque o teu Espírito Santo já está falando ao coração das tuas filhas. Senhor, movendo a terra do coração de cada uma delas, tornando-as próprias e prontas para receber a tua palavra. E no nome de Jesus, eu declaro que a palavra que elas vão receber vai enraizar, vai crescer e vai dar fruto no nome de Jesus. Senhor, porque a tua palavra e a tua palavra não volta vazia. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Tem uma história que eu gosto muito, que na verdade é uma historinha mesmo. Diz que certo dia um homem passeava por uma praia e na praia ele encontra um objeto envelhecido e ele pega esse objeto e ele esfrega esse objeto no corpo para limpar, para identificar o que era esse objeto. E quando ele esfrega isso, a gente já viu essa história, sai um gênio daquele objeto que ele encontra. E o gênio sai dali meio assustado, olha para ele, agradece que o livrou, porque ele já estava preso ali há muitos anos. E o gênio diz para ele o seguinte, você tem direito a um desejo. E aquele homem pensou e falou assim, já sei. Eu quero ir para o Havaí de qualquer jeito, mas eu morro de medo de avião. Então eu queria te fazer um pedido, gênio. Eu queria que você fizesse uma ponte daqui até o Havaí. Assim, quando eu quiser ir ao Havaí de carro, eu posso pegar o meu carro e ir até o Havaí. Aquele gênio olhou bem para a cara dele e falou assim, olha só, eu vou te dar tempo de pensar um pouquinho de novo, porque a logística para fazer isso vai ser complicada. Então, pensa aí novamente num outro pedido que eu vou realizar esse outro pedido. E aí o homem pensou, falou assim, já sei. Seu gênio, eu já fui casado 3 vezes. E as 3 mulheres reclamavam comigo que eu não conseguia entendê-las, que eu era um ignorante, que eu era um insensível. Então eu quero te pedir que o senhor me faça entender uma mulher. O gênio cruzou o braço, coçou a barbicha. E o homem continuou falando o seguinte, não, eu preciso entender por quê. Por que elas choram tanto? Por que a gente fala uma coisinha assim e vira uma tempestade? Por que de tantas coisas? Eu preciso entender uma mulher e o gênio coçando a barbichinha dele. Ele olhou bem para o rapaz e disse o seguinte, olhou bem para ele e disse o seguinte para ele. Você quer uma ponte com 4 pistas, 2 pistas, ou vai e volta? Porque era mais fácil isso do que... Mas a grande verdade é que nós somos muito especiais. Nós somos únicas e Deus nos fez perfeitas, amém? Deus nos fez perfeitas. E essa tarde e noite, né, que agora a gente já está aqui de noite, deixa eu soltar meu cronômetro aqui.
A Patrícia me falou, olha, Adriana, vai ser vai ser a tarde do chapéu, culto do chapéu, né, Patrícia? Aí eu ri que ela mandou um recadinho, morrendo de rir, que eu não tinha entendido nada, que culto era esse do chapéu, né? Enfim, aí ela me explicou tudo certinho, eu falei, bom, então tá bom. Mas quando a gente fala de chapéu, a gente já imagina o quê? Que é uma proteção, porque o chapéu, ele é uma proteção. Mas quando eu olho assim para os chapéus de vocês, não tem um chapéu igual ao outro. E os chapéus, eles variam muito de estilo, eles variam de acordo com a época, não é assim? Eu fui alugar uma fantasia para o meu filho para a escola, e na casa de fantasia tinha cartolas, tinha chapéus de mulheres mais antigos. Então, o chapéu, ele também varia de acordo com a época, de acordo com o estilo. E chapéu fala de proteção, e nós vamos relacionar a proteção com a nossa vida de oração. E na nossa vida de oração, há também várias formas de oração, amém? Quem aqui já ouviu falar de pastora Valnice Milhomens? Tem vários livros sobre oração e outras pessoas. Então, você tem oração de agradecimento, você tem oração de petição, você tem oração em línguas, você tem súplica, enfim. Mas o que eu quero tratar com vocês hoje é um tipo específico de oração. Porque eu vejo que muitas vezes nós mudamos a época, assim como o chapéu tem épocas, a cada época o chapéu muda o estilo, nós mudamos o nosso momento em que nós estamos vivendo, mas nós trazemos uma roupa velha com relação à nossa vida de oração. Eu não sei quantas vieram de outras religiões, mas muitas vezes só migramos a direção para onde vai a nossa oração, sem entender que com a mudança do tempo, o tipo e a forma de relacionamento com Deus mudou. Quando o povo de Deus estava na velha aliança, a forma de relacionamento era uma. Após a morte de Jesus Cristo, a forma de relacionamento comigo, com a gente mudou completamente. E muitas vezes nós ainda estamos nos relacionando com Deus, porque a oração é esse relacionamento, de uma forma que não nos cabe mais relacionar. De uma forma muitas vezes distante, de uma forma muitas vezes como se não tivéssemos entendido que mudamos de posição. Adriana, mas que posição é essa que hoje nós temos em Cristo Jesus? Nós deixamos de somos servos, mas entendam, somos filhos. O povo do Velho Testamento eram servos e não se relacionavam com Deus como se fosse pai. Tinham uma posição completamente diferente. A Bíblia diz que o que havia sobre eles era apenas uma cobertura dos pecados, mas hoje nós vivemos numa posição absolutamente privilegiada, que eles não viveram. E às vezes a gente começa a conversar sobre Abraão, sobre Davi, sobre Sara, sobre tantas pessoas, tantos personagens da Bíblia, e fica imaginando encontrar com eles um dia, e vai perguntar para Davi algumas coisas, perguntar para alguns personagens que você admira, alguns homens e mulheres de fé, como que era, como que foi, como que eles conseguiram, como Davi conseguiu, qual foi a sensação de Davi quando ele venceu Golias. Mas sabe, eu tenho a impressão, e eu realmente acredito que quando nós chegarmos lá, no arrebatamento, amém? Quem vai chegar lá no arrebatamento? Amém. Quando nós chegarmos lá, eles vão sair correndo ao nosso encontro. E perguntar para mim, perguntar para você, perguntar assim, me fala como foi morar lá embaixo com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de vocês. Porque eles não tiveram o que nós temos hoje. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus habitando neles, e por isso a forma deles de oração era distante. Muitas vezes, era sem autoridade. Entendam o que eu estou dizendo. Hoje, quando eu digo que eles vinham correndo e perguntar para a gente, é porque eu realmente creio que o que nós vivemos hoje é infinitamente melhor do que eles tinham. E eu creio que eles virão correndo para a gente e vão perguntar assim, Patrícia, me conta o que foi viver cheio do Espírito Santo
E o que você fez lá embaixo com isso tudo? Me fala, Patrícia. Você tinha o Espírito Santo dentro de você. Como foi viver com o próprio Deus dentro de você? E o que você fez com isso, Patrícia? O que você fez com isso? Como é que você chama? Kelly. O que você fez com isso, Adriana? E o que nós temos feito com tudo o que nós temos dentro de nós? E quando eu estou falando disso com vocês, é porque nós precisamos andar num nível diferente de oração. Deus tem assim me incomodado muito com relação à reunião de mulheres. Porque eu vejo que Deus, como vocês trataram semana passada, mês passado foi salto alto, né? E eu achei fantástico, porque a Patrícia estava me falando sobre a maturidade, sobre não serem mais meninas. E o que Deus tem me levado nesse tempo a ministrar tem sido exatamente sobre isso. Porque é tempo de você, mulher, de nós assumirmos o nosso papel como mulheres de Deus. Nós vemos assim, princesa, assim, eu vi que você falou de princesa. Quando você cita uma mulher uma princesa, a gente entende porque ela é delicada, porque ela é bonita, enfim, né? Mas sabe, Deus não nos chamou para sermos princesas. Deus nos chamou para sermos rainhas. Sabe qual que é a diferença disso? A princesa enfeita o reino. Preste atenção. A rainha tem autoridade. E Deus tem nos chamado para um lugar de autoridade. Amém, queridas? E é sobre esse lugar, sobre esse tipo de oração que eu quero compartilhar com vocês. Porque alguns princípios que a gente muitas vezes vai buscar lá atrás, princípios que não cabem mais na nossa nova roupagem. Você entende que Deus te revestiu de uma forma diferente? Você foi revestida de salvação. A sua roupa que cabia antes de você se converter, e eu não estou falando nem de uma época em que você era pecadora, Deus te deu uma roupagem nova, não só de santidade, de justiça, mas Ele te colocou num lugar de vestes reais. E quando você se veste, quando você entende a sua realeza, quando você entende quem Deus te chamou para ser, a sua posição em oração é outra. E precisa ser outra. Porque Satanás fica extremamente satisfeito quando ele vê a gente andando em círculo na oração. Onde você chora, chora, geme, geme, chora, chora, geme, geme, chora, chora, geme, geme. Mas não vê você se levantar e tomar autoridade daquilo que a palavra de Deus já te disse. E só toma autoridade quem entende que tem autoridade, porque foi assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Gente, isso é lugar para gente madura. Amém? Quem acaba de converter, ele é colocado nesse lugar. Mas ele ainda não, muitas vezes, não aprendeu e não sabe exercer essa autoridade. Agora, tem muita gente que está aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos, sentado numa cadeira, sem entender que o poder, que muitas vezes está orando, Senhor, enche-me do teu poder, querido, o poder de Deus nada mais é que o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Quando Jesus falava, lá no cenáculo, ele dizia, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, querido, o poder já foi liberado, o poder já habita dentro de você. A única coisa que nós precisamos fazer é nos encher da palavra e permitir que o poder que habita dentro de você possa fluir com autoridade, porque você conhece a palavra. Amém, queridas? E o princípio de oração que permaneceu e que a gente precisa prestar atenção nele é que nós precisamos sempre, 3 pontos, ir à fonte. O lugar onde você se abastece, o lugar onde você tem a direção é em Deus e na palavra. Quando eu falo em Deus, eu estou dizendo que é na palavra, porque essa palavra, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. E se ele escreveu, isso aqui é ele falando comigo e com você. Amém? Então nós precisamos ir à fonte. Nós precisamos ter uma ação correspondente à nossa fé. Sabe por que muitas vezes a oração não é respondida? Porque nós não temos uma ação que corresponda à fé que nós dizemos que temos.
Eu entro no meu quarto, eu oro, eu fecho a minha porta, eu creio, eu li, eu entendi que Deus tem para mim, mas quando eu saio dali, a minha fé não é correspondente ao que eu disse que eu creio. Vocês estão comigo? Um exemplo claro disso, Senhor, em nome de Jesus, guarda o meu filho, converte, que ele haja salvação, que a salvação o alcance. E aí eu saio, ligo para minha amiga e ela me pergunta, e aí, como está seu filho, Rafael? Eu tenho um Rafael. Ih, tá difícil, minha filha, aquele ali não quer saber nada de Jesus, aquilo ali tá num namoro que não chega para lugar nenhum, ali não tem muito jeito. Sabe o que acontece? Sabe o que é? Sabe o que falou? A minha fé. Porque quando você abre a boca, o que você diz é o que você crê. Preste atenção. A fé fala. É por isso que a palavra de Deus diz assim, crie, por isso falei. Quando você começar a crer de verdade, quando você começar a levar a palavra de Deus a sério, gente, eu estou falando para a rainha. Amém? Eu não estou falando para a princesa. Amém? Quando você levar essa palavra a sério, a sua boca vai começar a falar a fé que você tem nela. Pode parecer difícil, pode parecer impossível as pessoas olharem e falarem assim, tá maluca. Você sabe o que você tem dentro de você, você sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou dentro de você, por isso você fala, porque você crê, porque você dá autoridade a quem falou para você. Amém? E quando você começa, quando você busca da fonte correta, quando você vai à fonte, e quando a sua fé é correspondente à sua ação, você está no caminho de receber a sua bênção. Você está no caminho de receber o seu milagre. E ele pode vir a qualquer momento, em qualquer lugar, enquanto você está declarando. Querido, Deus quer manifestar o milagre, ele precisa encontrar quem creia no milagre de verdade. A Bíblia diz sobre salvação que Deus não quer que nenhum pereça. E muitas vezes nós estamos orando e pedindo, perguntando ao Senhor se for da vontade dele, que ele salve fulano ou ciclano. Sabe o que isso mostra? Que nós não conhecemos a palavra. Porque a minha oração, qual o meu papel hoje? A voz de Deus hoje, querida, é a minha voz que você está ouvindo. Por isso a gente sobe aqui com temor mesmo. E a voz que as pessoas ouvem, que o seu amigo ouve, de Deus falando, é a sua. E isso é muito sério. Porque nós somos a voz de Deus aqui. A Bíblia diz que ele habita em nós, que nós estamos nele, que quando eu ando, o homem, quando Deus diz que não, agora não importa mais, ele diz para a mulher do poço, ele diz, não importa mais se você vai adorar em Samaria ou você vai adorar em Jerusalém, o que você precisa entender é que agora chegou o tempo que em qualquer lugar você vai adorar. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai passar a habitar dentro de você. Ele não disse isso, mas era isso que ia acontecer. E o que acontece hoje é que as pessoas, para encontrarem Deus, elas não precisam mais entrar aqui na IADJ. Graças a Deus. Que Deus não está só aqui. Graças a Deus que, como é que você chama, irmã? Que quando a estrela sai pela rua, ela é o templo de Deus, onde as pessoas encontram Deus. Ela é um templo que tem que estar com as portas abertas para que as pessoas encontrem Deus nela. Amém, querido? Isso é papo de rainha, hein? Amém? É você andando e mocotó. É você andando e as pessoas encontrando Deus. Preste atenção que antes as pessoas tinham que ir ao Senhor. Hoje é o Senhor que vai às pessoas através da minha vida e da sua. Vai dizer que Deus não ama o pecador, gente? Ama apaixonadamente. Desesperadamente, porque Ele não quer que nenhum se perca. Amém? Então a nossa oração precisa mudar, porque eu preciso entender a posição que eu entrei, a vestimenta que ele me colocou. Você está bonita hoje, Estrela está linda, Patrícia está linda, eu vou só no nome de quem eu guardei. Vamos lá, mais um nome aí, para eu não lá atrás, deixa eu ver, de chapéu, qualquer uma das que está de chapéu. Seu.
Flávia, linda, se eu chamar vocês para fazer um piquenique num parque aqui perto, cheio de areia e mato, vocês vão do jeito que vocês estão? Não, por quê? Porque vocês não têm roupa adequada mais. Essa roupa que vocês estão vestindo não cabe mais naquele lugar. E o que nós precisamos entender é que a vestimenta de autoridade que Deus nos deu, não nos cabe mais chorar das coisas que passaram. Não cabe mais ficar olhando para trás. Não cabe mais. Amém, queridas? É lugar novo, é lugar de autoridade, é lugar de entender que se o seu filho está perdido, se você ora uma vez, amém, você está orando em fé. Se você ora pela segunda, você está orando em incredulidade. Vocês estão comigo? Você vai dizer, pastor, e aquela parábola do Inico? É Nico. Aquele não era Deus. Porque se Deus deu a palavra que não quer que nenhum se perca, querido, começa a declarar, age na direção da sua fé, o que a sua palavra te dá respaldo para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não é mais você insistindo para que Deus, pelo amor de Deus, converta o seu filho mais. Satanás tira as patas. Satanás tira, e nem conversa muito com ele não, ok? Só começa a cobrir os teus filhos, cobrir a tua família com a palavra. A melhor cobertura e a única que é efetiva na nossa vida é a palavra, porque ela não volta vazia. Isaías diz isso. Ela é como a chuva que vem e que vai cumprir o que é o propósito dela. Qual é o propósito da chuva? Ela cai sobre a terra. E você pode esperar que ela vai fazer a semente crescer. Amém? Então, o que é, na verdade, você ir à fonte, que é o Senhor, que é a palavra. Você vai à fonte e você se posiciona, você tem uma ação correspondente à sua fé. Deus disse, então eu levo a sério o que Deus disse. Se Ele disse que eu me converti, meu marido é santificado através da minha vida, ele é santificado através da minha vida, e eu vou cobrir a vida dele com reclamação? Não. Eu vou ligar para minha amiga e ficar contando um monte de coisa errada que ele fez? Não. Eu vou começar a cobrir ele de bênção. Eu vou começar a cobrir a vida dele. Sabe, querido, oração não é só o tempo que você está de joelho, orando ao Senhor, não. Cada vez que você libera uma palavra, que o Espírito Santo pode colher e fazê-la crescer, isso é oração. Vocês estão comigo? Se cada vez, porque Deus fica olhando, acho que os anjos ficam olhando também, porque a Bíblia diz que eles são nossas testemunhas. O que você vai semear hoje? Semeia para mim? Semeia para mim? Qual é a sua palavra que você vai semear? Aí você semear, esse cara não tem jeito, isso é um jumento. Vem lá um do inferno. Pega rapidinho a semente que você pegou e o anjo faz assim. O que eu posso fazer? Vocês estão comigo? Então, o princípio de oração 1, ir à fonte. 2, uma ação correspondente à sua fé. 3, manter a sua posição. Amém, queridos? Eu estou dando ouro para vocês, rainhas. Prestem atenção. Guarda, porque vocês vão ter a vida de vocês de oração transformada. Preste atenção nisso. Transformada. Quantas vezes eu me lembro muito de uma vez que aconteceu uma situação muito chata. Eu tenho 25 anos de casado, indo para 26. 26 agora em dezembro. Então tem muita situação boa e muita situação que não foi tão boa, ok? Quantas são casadas há mais de 20 anos? Pode levantar a mão. Uau, essas são fortes. Levanta, estrela, levanta. Tá quase. Mas se você é casado até 5, você sabe que teve situações difíceis e muito boas. Se você tem mais de 10 ou dentre 5, ou seja... E eu me lembro de uma situação que eu fiquei extremamente magoada. E eu entrei para o meu quarto assim. E eu fui direto para o chão orar. Chorei tudo que eu tinha para chorar. Mas antes de chorar, eu fiz alguma coisa que eu nunca tinha feito. Eu falei, Senhor, me cobre com teu sangue, porque eu vou chorar tudo, mas Satanás não vai me ver nesse lugar. Chorei. Falei, Senhor, agora, Senhor, olha só. Lavo as minhas mãos. Desse jeito. É com o Senhor, só viu o que aconteceu. Gente, vou falar um negócio. Você sabe que marido não é muito de imediatamente vir para querer conversar.
Não é? Estou falando alguma coisa diferente? Difícil. Eles ficam aquele negócio rodeando, tenta, né? Tenta ver se consegue, né? De noite na cama vem, né? E você vai, né? Enfim, tudo igual. Mas sabe, aquela noite, aquela tarde, gente, olha, eu tomei um susto, porque eu entrei, foi imediato. Eu entrei, chorei, falei, Senhor, me cobre com teu sangue, que Satanás não vai me ver chorando por isso mais. Queridas, não deu, terminei ali, lavei o rosto, tal, entrei no closet pegar uma roupa, entra meu marido. Vocês vão rir até do que eu fiz. Vamos conversar, queria te pedir desculpa. Eu falei assim, agora também não. Também não. Foi tão rápido que eu me assustei com a resposta assim. Mas enfim, eu tomei um susto, eu fiquei parado olhando. Eu falei assim, Senhor, não estou acreditando. E dentro de mim eu falei assim, eu não estou acreditando. Porque foi algo assim, imediato. Mas o que eu quero que você guarde? Nós precisamos andar como Ana. E eu vou dar exemplo de 2 mulheres aqui. Ana era uma mulher estéril, vocês conhecem a história. E ela tinha, assim, e na época, vocês também sabem disso, para uma mulher não ter filhos, era algo terrível. Olhavam para ela como se ela fosse amaldiçoada. Se não tivesse um filho homem, da mesma forma. E Ana, a Bíblia diz que ela já estava deprimida, porque ela estava extremamente angustiada, e a Bíblia diz que ela chorava muito. E no momento que a história começa a ser narrada, Ana está subindo a Siló, e Siló, esse dia especificamente, todos os homens e mulheres subiam a esse lugar a adorar a Deus. E era a hora da maior vergonha dela. Porque todo o povo ali via que ela sozinha, que ela era estéril. Porque todos os homens subiam com as suas esposas e com seus filhos. E era a hora da maior vergonha. Eu tenho a impressão que era a festa ia chegando. Eu acho que Ana começava já a gemer da dor da vergonha de estar subindo ali e ser olhada como uma mulher amaldiçoada. E a Bíblia diz que Ana, então, para de comer. Ela estava em depressão. E ela para, então, e ela vai ao lugar certo, ela vai à fonte. A Bíblia diz que ela se ajoelha e começa a orar no templo. Mas entendam que ela não podia entrar no templo, ok? Ela estava do lado de fora, que além de tudo ainda tinha isso, né? E ele olha para ela, acha que ela está embriagada, e ela está ali chorando na alma dela a dor de não ter um filho. E ali ele confunde, mas abençoa a Ana e fala, Ana, vai daqui, vai que Deus vai te conceder o desejo do teu coração. E eu quero que você preste atenção, e ela sai dali, querida, e aquilo, ela foi à fonte, mas ela sai daquele lugar com uma ação correspondente à fé a palavra que ela recebeu. A Bíblia diz que o semblante dela mudou. Você sabia que é uma ciência que estuda a nossa fisiologia? Que se você acorda muito triste pela manhã, se você for para frente do espelho e começar a sorrir, a forçar a sua fisionomia, você está andando assim, que você está triste, você começa. Coloca e passa um batom e olha, começa a sorrir. E isso tudo muda. Amém? Muda o ambiente que é natural, que é espiritual ao nosso redor, amém? Mas voltando, Ana foi ao lugar certo. 2, Ana tomou uma posição certa. Eu não vou ler para vocês, tá? Você sabe, está em 1 Samuel. E a Bíblia diz que no dia seguinte, na manhã seguinte, ela se levanta, ela adora com Eucana. E no caminho, eu tenho a impressão que ela já foi seduzindo Eucana no caminho. Ah, só foi. Porque se ela estava deprimida antes, chorando, não queria ir, com certeza Eucana estava seco. Né? Estava de castigo. E ela já vem se preparando, ela já estava na expectativa de que alguma coisa acontecer. E ela realmente toma uma posição. A Bíblia diz, e é clara, que quando eles chegam, que Eucana e Ana, eles coabitam e ela engravida de Samuel. Preste atenção, ela foi à fonte, ela teve uma ação correspondente, porque se ela tivesse ido à fonte, mas não tivesse ido à outra fonte, que era o marido, ok? Era impossível que ela tivesse engravidado. Entendam o que eu estou dizendo. Amém? A Bíblia diz que Deus ali, ela foi curada ali. Amém? E ela então engravida de Samuel. E a Bíblia diz que logo em seguida,
que passa-se os anos, ela faz um voto, e que o voto dela era que quando o menino desmamasse, ela então o entregaria para que fosse servir ao Senhor. A fé dela foi tão grande, eu creio, que ela anteviu. Ela disse, quero ele servindo ao Senhor. Vou ter um filho, eu creio. E eu quero que ele sirva ao Senhor. Isso era um privilégio, uma mãe poder dizer na época que tinha um filho, que era um homem, que ainda era um sacerdote. Amém? E a Bíblia diz que durante esse tempo, não sei se foram 3 anos que ela amamentou Samuel, se foram 4 anos que ela amamentou Samuel, mas a Bíblia diz que ela cumpriu o voto dela, então ela vem trazendo Samuel ao altar. E a hora que eu estava relendo isso, assim, meu coração, cheguei até a chorar, confesso. Por isso que o homem não entende, né? Por isso, por que a pessoa está chorando vendo a história de Samuel e de Samuel? Mas eu comecei a imaginar aquele caminho de Ana indo levar o filho. Quantas são mães? Você consegue se imaginar num lugar desse? Você caminhando com a criança, com teu filho. Gente, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. A Bíblia diz que Ana só via Samuelzinho de ano em ano, quando ela subia a adorar na época da Páscoa. Amém? E ela levava para ele, sempre, o que me chama muita atenção, eu vou voltar na história, uma túnica. E essa túnica, preste atenção, ela não podia ser no tamanho certo de Samuel. Ela tinha que sempre que ser maior, porque ela ia encontrar com ele só dali 1 ano. Sabe o que essa mãe traz para nós e nos ensina? Essa oração que é profética. Senhor, derrama sobre ele, guarda. É lá na frente, ela não está olhando aqui mais, porque aqui está resolvido. Senhor, que seja assim. Senhor, derrama. Por quê? Porque ela, apesar dela viver numa época diferente da nossa, ela tinha um entendimento do que era isso, do que era uma oração que ia lá na frente, mas não uma oração com preocupação. Ela estava cobrindo o sacerdócio do filho. Amém? Mas eu fico imaginando Ana quando ela deixa aquele filho, eu quero ler com vocês 1 Samuel, Cântico de Ana, foi aí que eu chorei. Porque eu fiquei imaginando, querido, se eu tivesse que levar qualquer um dos meus filhos para deixá-lo, 3 aninhos, acabou de desmamar, sabe, ela tem uma postura que me impressionou. A Bíblia diz que ela deixa Samuel e ela começa a exaltar ao Senhor. Olha as palavras dela. Ela diz assim, então orou Ana e disse, ela presta atenção que ela tinha acabado de deixar Samuel, o filhinho de 3 anos dela. Ela começa assim, Senhor, o meu coração se alegra no Senhor. Eu falei assim, o quê? Como assim? Ela está deixando o filho dela. Mas sabe qual o segredo dela? Que preste atenção, meu coração se alegra no Senhor. Senhor, a minha força é engrandecida, será exaltada no Senhor. A minha boca ri, Senhor, dos meus inimigos. Porquanto me alegro, porque o Senhor foi a minha salvação. Querida, ela está deixando o filho. Preste atenção. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, a minha alegria está em ti. Senhor, a minha alegria está em ti. Senhor, a minha fortaleza está em ti. Senhor, o Senhor é a minha rocha. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava nos ensinando um segredo de oração. Ela estava permanecendo firme na posição que ela entendeu. Sabe, de que era o Senhor deu. E o Senhor era poderoso para dar novamente. Mas, queridas, preste atenção. Eu fico imaginando Ana voltando, ainda sentindo a mãozinha de Samuel na mão dela no caminho. Eu fico imaginando ela, porque se fosse eu tinha ido com um dos meus filhos agarradinho comigo no colo o caminho inteiro. De preferência andando bem devagarinho. Carroça? Não. Cavalo? Não. Nada de apressado. E eu fiquei imaginando Ana voltando sem o filho. Imaginando que ia chegar em casa que tinha a cama do Samuel, os brinquedos do Samuel, o cheirinho do Samuel, a banheirinha do Samuel, mas não tinha mais o Samuel. Eu tenho a impressão que Ana acordou várias vezes durante a noite ouvindo o Samuel chamar, porque os nossos filhos chamam a gente de noite mesmo, mas não havia mais Samuel.
E é essa hora que eu vejo Ana declarando: Senhor, tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, tu és aquele que me alegra. Senhor, o Senhor riu dos meus inimigos e eu ri junto. Porque a posição foi mantida. E ela tem uma oração que é triunfante, porque ela tira o olho. Querida, ela ficou triste. Alguém duvida disso? Ela era como nós somos. Ela ficou triste, mas o foco dela não estava na tristeza, mesmo que ela possa ter chorado de saudade de Samuel, porque ela chorou. Mas eu creio que essa oração ela repetiu várias vezes: Senhor, tu és a minha fortaleza, Senhor, tu és a minha alegria, Senhor, tu és aquele que me sustenta. Querido, isso é manter a posição. Está com um problema sério, querido, o foco é o Senhor. Busque a palavra. Busque na palavra o que Deus tem a respeito dessa situação. Haja que a sua fé seja de acordo com o que essa palavra diz. E ande nessa direção. E outra coisa, e a sua boca fale isso e se mantenha firme na posição. Porque o teu milagre tem que te achar firme. Porque a palavra de Deus diz que aquele que fica andando, né, fica dúbio, como a onda, vai e volta. Esse não encontra e não acha nada, e não chega a lugar nenhum. Amém? Fica andando, igual o povo no deserto. Ficou reclamando demais, reclamou muito. Fica ali, ó. Amém? E eu quero chegar com você na Sunamita. Mesma coisa. A Bíblia diz que ela já tinha desistido do sonho dela. Adriana, como é que você sabe que ela tinha desistido do sonho dela? Porque quando ela decide construir uma casinha, um quarto por profeta, é muito lindo porque eu vejo ali uma mulher de visão, de iniciativa. Preste atenção que a iniciativa foi dela de construir. A iniciativa foi dela de ir até o profeta, de decorar, de ali na Toque-Stock, fazer o que tinha que fazer ali. E o marido fez um papel muito legal. O marido deu suporte para aquilo que ela queria fazer. Querido, muitas vezes esses serão os papéis. E não tem problema. Amém? A Bíblia diz que aquela sunamita constrói ali na verdade era um altar, né? Um quarto para o profeta. E quando ela constrói aquele quarto, o profeta de alguma forma quer retribuir. E ele pergunta para o moço dele, ele diz assim: o que a gente pode abençoar? Será que ela quer alguma coisa do rei, do governador? Porque ele era um homem que se relacionava com as autoridades. E o Geazi diz para ele assim: olha, não, eu não vi criança, eu não vi risada de criança, eu não vi ninguém aqui. Ela não tem filhos. E quando Eliseu chama... Gente, troquei tudo aqui agora. Eliseu chama o profeta, chama a sunamita e diz para ela: olha, você daqui a um ano vai ter filho. Ela diz assim: não brinca comigo. Porque ela já tinha desistido do sonho. Talvez você já tenha desistido do que você orou por tanto tempo. Mas sabe, querido, teu milagre está na porta. Querido, teu milagre está na porta. Sabe o que falta? Vai para o lugar certo. Começa a andar na direção da sua fé. Porque você vai ver o milagre chegar. Agora, qual a base que você precisa de ter? Somente a palavra. A sunamita corre, eu sei que esse menino morre, esse menino nasce. Não é um filho que ela pediu. E a sunamita faz algo que para mim é extraordinário. O marido presta atenção nisso. O menino fica doente, o marido percebe, ele diz assim: vai com a mãe, vai para sua mãe. E chega ali, meio-dia, o menino falece. E essa mulher faz algo que vou te falar. A Bíblia diz que ela vai ao lugar certo, ela pega aquele menino, ela sabe onde colocar aquele menino. Ela coloca aquele menino na cama do profeta. Aquilo ali, queridos, era um altar. Ok? Aquele lugar do profeta, aquilo era um lugar que o profeta tinha comunhão com Deus. O profeta era a presença de Deus ali. Vocês estão comigo? A Bíblia diz que ela pega aquele menino, ela coloca na cama e ela faz algo que para mim, a Bíblia diz que ela fecha a porta, ela desce correndo, porque se estava construiu acima um quartinho, já estou imaginando que é 2 andares. Ela desce correndo, passa pelo marido e diz assim para ele: olha, estou indo no Monte Carmelo. Ele diz assim: mas não é lua nova, não é nada. O que você vai fazer? Ela diz assim para ele: tá tudo bem. Preste atenção. Quando você quiser uma resposta do Senhor, fecha a boca.
Fecha a boca para as pessoas. Guarda isso. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Como está tudo bem? O meu sonho está no altar, os meus filhos estão no altar, meu casamento está no altar, então está tudo bem. E o que você vai fazer agora? Eu vou correr para o lugar da presença de Deus. E a Bíblia diz que ela deixou o menino no altar, fechou a porta, e fechar a porta para nós é isso. Fecha a tua porta, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te ouve em secreto vai te ouvir. Fechar a porta é isso, gente, é parar de pegar telefone. Olha só, a gente sabe que a gente gosta muito de conversar como mulheres, amém? Mas que sejam conversas, sejam agradáveis a Deus. Que sejam que exalte o nome de Jesus. Não fica trocando problema. Não fica trocando problema. Fala da bênção. Fala daquilo, olha, tá tudo bem porque tá no altar do Senhor. Vai ficar melhor ainda. Mas você precisa fechar. Olha, ela fechou a porta, não ficou conversando nem com o marido, pegou o jumentinho, correu para o altar, correu para o lugar certo, que era o Monte Carmelo, aquela presença, o profeta estava lá. E o profeta falou assim, não, eu não vou não, vou mandar a Geazi. Ela falou, não vai. Pode mandar, tudo bem. Ele foi lá, botou o cajado na cabeça do menino, ela falou assim, você vai comigo. Eu não te pedi filhos. Desse jeito. Queridos, é desse jeito. Ela sabia em quem ela cria. Ela sabia o que ela queria. Ela não pediu, Deus deu. E se Deus deu e é do Senhor, ela devolveu e falou assim, agora Eliseu, estou bolando Eliseu. Volta lá, resolve que agora o problema é seu. E a Bíblia diz que Eliseu entrou, fechou a porta de novo, deitou sobre o menino, e depois de uma segunda vez o menino começa a reviver, e o menino vive. E aquela mulher, a Bíblia diz, é tão tremendo, que ele manda o jovem dele, o moço dele, chamar a mulher. Eu ia estar na porta, agarrada naquela porta, esperando. Mas a Bíblia diz que mandou chamar. Aquela mulher foi buscar na fonte. Aquela mulher teve uma ação correspondente ao que ela cria. E ela se posicionou. Amém? A posição, querido, é tudo. Nós precisamos ter uma ação correspondente. Quando eu falo dessa ação correspondente, ela fala dessas obras. E quando a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta, ela não está falando dessa obra. Isso é importante porque isso é fruto de ajudar o pobre, a viúva, visitar hospitais. Não é essa obra que ele está dizendo. Mas essa obra é fruto do amor que a gente tem pelas pessoas, amém? Ela está dizendo a fé sem uma ação correspondente à fé que eu tenho, ela é morta. Está orando, querido? Busca respaldo na palavra. A tua fé precisa corresponder àquilo que você crê, amém? Ela precisa ser na direção que você está crendo. Se você crê isso, mas você fala aquilo, você vai receber aquilo. Amém? E por isso a gente não tem muitas vezes recebido o que Deus está pronto para entregar. Amém? Quando eu saí de manhã, quando eu disse para vocês que eu tive, né, que eu estava orando por que seria ministrado, o Senhor só viu o seguinte: ouça o som, Adriana. Mas foi imediato. Ouça o som, Ezequiel 37. Eu falei, uau. Sabe, querida, eu não tinha prestado atenção nisso. Mas nós, como rainhas do Senhor, como mulheres que entendemos que fomos revestidas de salvação. Sabe o que é ser revestida de salvação? Salvação no grego, no koiné, ela é salvação completa, terrena e espiritual. Ela fala sobre a sua salvação espiritual, mas ela fala da sua salvação aqui. Ela fala de cura, ela fala de segurança. Cura você precisa no céu? Não, ela está falando daqui. Ela fala de cura do corpo, ela fala de cura da alma. É completo, a sua salvação é completa. E a sua salvação fala de proteção. Proteção só espiritual? Não, que nós já temos a nossa armadura. Nós já fomos revestidos dessa armadura. Palavra de Deus, revestivos da luz. Que é disso, da armadura da luz.
Ou seja, nós temos que nos revestir de Jesus, daquilo que ele conquistou na cruz. Amém, queridas? Quando você se reveste disso e você começa a andar em autoridade, entendendo, a resposta virá. Amém? Mas o que eu quero que vocês guardem é o seguinte, essa salvação é completa, você foi vestida para reinar em vida. Não é depois que você morrer, não for para o céu, não. 2 Coríntios diz isso, 5 diz isso, que nós fomos chamados para reinar aqui. E para reinar você precisa exercer autoridade. Sabe, assim, as situações que às vezes a gente deixa ela correr solto demais na nossa casa. E é importante que você exerça simplesmente autoridade sobre ela. E pare muitas vezes de orar que Deus transforme fulano, transforme ciclano. Exerça autoridade sobre o que espiritualmente está levando fulano ou ciclano a agir como está agindo. Os nossos olhos precisam sair do natural e ir para aquilo que é espiritual. Amém, queridas? É muito simples. Quando o Senhor me fala, Deus, sabe, ouça o som. Sabe o que quer dizer ouça o som? Ezequiel teve uma visão. E Deus disse para ele, falou assim, fala aos ossos. E a Bíblia diz que ele vê, você conhece isso, é muito, né? A gente usa muito isso para ministrar. Ele viu um vale de ossos secos, mas preste atenção, não estavam secos, não, estavam sequíssimos. E Deus fala para ele, fala aos ossos. Ele diz assim, mas é possível que isso aconteça? Deus disse, fala aos ossos. E a Bíblia diz, preste atenção quando você for ver isso, que ele começou a ouvir o som. Ele não estava vendo nada ainda. Mas ele começou a ouvir o som dos ossos se juntando. Querida, ouça o som da resposta da sua oração chegando. Ouça o som, a palavra de Deus para vocês é essa. Ouçam o som da resposta da oração que você já tem orado há muito tempo e muda a posição. Se você tem o sim de Deus para o que você está orando, sabe, nós como mães, muitas vezes a nossa preocupação é que Deus proteja os nossos filhos de toda violência, não é isso? Que proteja nossos filhos de... E você ouve notícia, eu tenho um tal do jornal RJTV que eu desligo, Deus me livre aquilo. Eu fico apavorada, parei de ver. Para que eu vou ficar apavorada? Para de se encher do que não é bom. E sobre os nossos filhos, sobre o seu marido, sobre a sua vida, comece a estender um guarda-chuva de proteção que é eficaz. E qual é? Senhor, muito obrigada, porque a tua palavra diz que os teus anjos se acampam ao redor dos teus filhos e os livra. Senhor, muito obrigada, porque eu creio no ministério dos anjos. E eu creio que os teus anjos estão acampados ao redor do meu filho. Aí, querida, você deita e dorme. Você não fica, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor, livra do ladrão, livra do... Senhor, livra em nome de Jesus. Sabe, a gente está rindo, mas a gente às vezes faz essas coisas, não faz? Ah, nós não vamos fazer mais. Amém? Porque nós entendemos que a autoridade, nós fomos revestidas dessa autoridade. E isso é uma forma de orar que a gente muitas vezes quer vestir uma roupa de humildade diante de Deus. Preste atenção. Isso é para cainha, isso é para gente grande. Quando Deus está esperando que você tenha uma posição de autoridade. E Ele está falando assim, filha, Estrela, Joana, Maria, Antônia, Flávia, é para exercer autoridade. Eis que vos dei poder e autoridade para pisar escorpião e serpente. Eu já dei, não sou eu que vou descer e pisar, é você. Amém, queridos? É você que vai cobrir a sua vida, cobrir os seus filhos. O que é andar de acordo com a fé que nós cremos? Senhor, muito obrigada, porque a tua graça, a tua misericórdia me alcançam. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é a minha cobertura, o Senhor é a minha proteção. Senhor, muito obrigada, porque pode cair 1000 ao meu lado, 1000 à minha direita, mas eu ando e não vou ser atingido. Os meus filhos, isso é levar a palavra a sério. Isso é levar a palavra a sério. Isso é poder deitar e dormir e saber que você fechou a porta e deixou o seu problema lá. Amém? E saber que Deus vai fazer porque Ele é fiel à palavra dEle. Amém? Não a minha palavra, mas quando eu libero a palavra dEle, Ele é fiel à palavra dEle que eu liberei.
Amém, queridas? Sabe, comecem a ouvir. Ouçam o som. Ouça o som. Eu não sei o que você tem orado, mas comece a ouvir o som. E prestem atenção no som que sai da boca de vocês. Comece a prestar atenção no que a fé de vocês tem falado. Se ela é coerente com o que Deus tem para vocês. Cubram o casamento de vocês dessa forma. Senhor, livra o meu marido do adultério. Gente, Senhor, muito obrigada, porque a aliança que eu tenho com meu marido não será destruída. Senhor, muito obrigada, porque a aliança que nós temos, Senhor, é uma aliança eterna. Senhor, muito obrigada. Quem já passou aí alguns anos de casado, muitas vezes você já pensou em separar? Não, nunca. Mas jogar do primeiro andar já. Talvez do quinto. Para quebrar um pouco mais, né? Mas sabe, tem momentos que você é tomado de mentiras de Satanás. Quantas vezes, queridas, eu estou falando por mim, que eu tive que parar e falar assim, em nome de Jesus, todo espírito de engano que está trazendo pensamentos contrários à aliança que eu tenho com meu marido, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Quantas vezes passou um dia a cabeça, naquele monte, você está... Eu falei, para. Vamos parar de mimimi, né? É porque não faz. Não, ei. E aí você vê, querido, o ambiente mudar. Você vê Deus agir. Por quê? Porque você tomou a posição. Falta a posição, não contra o outro, mas contra o mundo espiritual. Amém? E é esse nível que nós precisamos entrar. Sem menininha reclamando, chorando do mesmo problema, mas que tomam autoridade sobre a fonte do problema. E fazem a intervenção com a ferramenta correta. Amém, queridos? Essa é a ferramenta. Como é que eu posso ser efetivo na oração se eu não conheço a vontade de Deus para situações? Eu preciso conhecer. Se eu quiser operar bem no reino do Espírito, eu preciso conhecer a ferramenta para operar. Amém? E essa é a ferramenta. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para algumas coisas. Estão precisando de emprego? Estão desempregada? Não sei. Mas se vão resolver. A palavra diz que não vai faltar nada para você. Não é assim? A palavra de Deus fala que nós vamos achar graça diante dos homens. Senhor, muito obrigada, porque se José achava graça diante das pessoas e ele não tinha o Espírito Santo de Deus que eu tenho, Senhor, muito obrigada, porque as pessoas vão me amar. Vocês estão comigo? Senhor, muito obrigada, porque as portas podem fechar, mas a porta que o Senhor vai abrir, Senhor, ninguém vai abrir, ninguém vai fechar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor vai colocar pessoas no meu caminho para me abençoar, para liberar. Você sabe o que você está fazendo? Você está abrindo, você está expandindo a sua área de... Você está liberando para os anjos trazerem sua resposta. Agora, liga o Jornal Nacional. Vai ver notícia ruim. Foi mandado embora. Tá ruim as coisas. Meu Deus do céu, tá ruim. E agora? Como que eu vou fazer? Meu Deus. Desliga o jornal, vai para a palavra e começa, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me pôs por cabeça e não por cauda. Senhor, muito obrigada porque eu vou ter um emprego melhor do que o que eu tinha. Senhor, muito obrigada. Sabe o que é isso? Você está vestido de realeza. Não torne a voltar para o lugar da mendicância. Amém? Não volta para esse lugar. Você pediu uma vez. Entenda o que eu estou dizendo. Tem coisas que você não sabe a vontade de Deus com relação a alguma coisa, você vai entrar na oração de petição e você vai descansar e entregar e esperar Deus falar. Agora, quando você sabe que Deus não quer que falte nada para você, Ele vai suprir. Então comece a andar nesse lugar como quem leva Deus a sério. Senhor, muito obrigada porque o Senhor vai suprir. Senhor, muito obrigada porque o Senhor vai suprir. Senhor, muito obrigada porque não falta comida na minha casa. Senhor, muito obrigada porque minhas contas são pagas e o meu nome é honrado. Senhor, muito... Gente, semente. Que o anjo vem e fala assim, Senhor, o emprego, Senhor. Vamos para o emprego, cadê ele? Quem vai ajudar? Quem? Amém, queridos? Eu estou brincando, mas isso é tão real, tão sério. Que vocês comecem a ouvir a voz. Amém? Comece a ouvir o som
da resposta chegando. Começa a ouvir o som do telefone tocando. 2, 3 empresas, 4 empresas brigando por você. Mas tem uma ação correspondente. Vai levar o seu currículo. Prepara um currículo bom. Tira uma foto decente. Amém? Não é que a 3x4 ninguém merece, né? Haja na direção. Fecha a porta da reclamação. Fecha a porta da murmuração. Porque a Bíblia diz que quando você murmura, você libera um espírito destruidor. E ele vem destruindo a sua esperança. Ele vem destruindo, inclusive, a semente que você tem plantado. Então, abra sua boca de forma que ela corresponda à fé, àquilo que você quer receber. Ouçam o som daquilo que Deus tem trazido para vocês, da resposta que vocês querem do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês, viu? Que vocês guardem aquilo que foi semeado no coração de vocês, não por mim, mas por aquilo que eu sei que o Espírito Santo falou. Amém? E que vocês prosperem a 100 por 1 naquilo que foi ministrado essa noite na vida de vocês. Amém?